Olá, pessoal. Essa é a disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho e a aula é sobre gerenciamento do estresse e da satisfação do colaborador. Então, o que é o estresse? Quando a gente se confronta com uma situação que representa ameaça, a forma de resposta do organismo, de excitação fisiológica e emocional que a gente experimenta, é denominada estresse. E aí, o estresse tem três estágios distintos, tá? O primeiro deles é o alarme, em que a gente fica tenso, fica com hiperventilação, respiração acelerada, pressão sanguínea, número de batimentos cardíacos também aumentam. Em seguida, a gente sente ansiedade, raiva, fadiga, e aí essas respostas indicam que a gente está resistindo ao estresse, que caracteriza a segunda fase dele, resistência, tá? E aí, em virtude da gente não poder manter essa resistência indefinidamente, ocorre a exaustão. E aí, durante a exaustão, a gente desenvolve ou pode desenvolver doenças induzidas pelo estresse. Então, dores de cabeça, dor de estômago, úlcera, E o desempenho no trabalho, obviamente, vai se reduzir. Bom, claro que níveis reduzidos de estresse são até preferíveis, porque eles vão motivar a pessoa, vão fazer com que ela tenha um desempenho melhor, mais adequado. Agora, obviamente, que existe um limite. Se eu ficar muito estressada, isso vai prejudicar o meu desempenho laboral também. Tá? Vamos ver agora algumas causas possíveis do estresse. Então, primeiro, fatores pessoais. Tem algumas pessoas que têm a personalidade do tipo A, que é aquela mais competitiva, que está mais propensa ao estresse, em comparação com as pessoas com personalidade do tipo B, que são relativamente mais tranquilas. Tá? Quando a gente vai prestar um processo seletivo, geralmente a gente é mais bem avaliado se a gente tem a personalidade do tipo A, que é a mais competitiva, Tem mais, exterioriza mais, os pensamentos, tem mais insights, porque consegue colocar mais, verbalizar mais, os pensamentos, etc. O problema é que essas pessoas, com personalidade do tipo A, são 2 vezes mais propensas a ter doenças cardíacas, por exemplo, ataques cardíacos fatais, do que as pessoas do tipo B. Então, o que acontece? Apesar dos gerentes, na maioria, serem do tipo A, ao longo da carreira eles vão sendo forçados a mudarem a postura mais para do tipo B, para a personalidade. Mudanças na nossa vida também são fatores pessoais que podem causar estresse. E aí, em ordem decrescente, morte do cônjuge, isso é uma pesquisa norte-americana, tá? Divórcio, prisão, morte de um parente próximo, doença, casamento, aposentadoria, gravidez, dívidas, etc. Obviamente que essa situação de pandemia que a gente está vivenciando hoje em dia também é um fator muito significativo que está causando estresse na maioria de nós. A gente tem que tomar cuidado com esses pontos de estresse, porque uma pesquisa apontou que se uma pessoa estiver sujeita a mais de 150 pontos de estresse em um ano, ela vai ter uma probabilidade superior a 50% de sofrer algum distúrbio físico sério durante o ano seguinte. Alguns atributos demográficos ainda em fatores pessoais. Então, os níveis de estresse tendem a diminuir à medida que aumenta o nível de renda, obviamente, porque aí a pessoa tem mais condições de resolver alguns problemas com maior renda. Os brancos afirmam ter menos estresse do que as mulheres raciais e os homens apresentam níveis de estresse menores do que as mulheres. Por quê? Obviamente, porque a gente ainda vive numa sociedade racista e machista, Os brancos ainda têm melhores condições laborais, eles são mais valorizados em termos de renda, em termos de produção e conseguem ter mais autorrealização. Isso faz com que eles tenham, então, estresse, estejam menos propensos ao estresse. E situação semelhante acontece entre homens e mulheres, A mulher ainda ganha menos no mercado de trabalho, ainda fica mais sobrecarregada com atividades domésticas e de cuidados com os filhos, por vivermos ainda numa sociedade muito machista. Então, obviamente que as mulheres ainda vão estar mais suscetíveis ao estresse do que os homens. Agora, alguns fatores interpessoais. Então, ciúme e inveja dentro do ambiente de trabalho. Ciúme é direcionado à perda de um relacionamento e inveja à perda de algum cargo, alguma situação. Isso pode gerar estresse, bem. O sentimento de ciúme ele é um pouco mais aceito socialmente na empresa do que a inveja, tá? E os homens indicam mais inveja e a mulher mais ciúme. Provavelmente porque a mulher é mais ligada a relacionamentos afetivos, Namoro no local de trabalho também pode gerar estresse, Porque se o namoro, por exemplo, não der certo, pode haver algumas acusações de assédio, as pessoas que estão fora do namoro, que não pertencem ao namoro, podem ver algumas vantagens, por exemplo,
entre as pessoas, né, que estão namorando ou de uma delas, tá? Agora, as vantagens de um namoro no local de trabalho geralmente tem a ver com a motivação em trabalhar, a menor probabilidade de sair, tá bom? Agora, gente, entrando em fatores organizacionais, a gente assumir responsabilidade pelos outros também pode gerar estresse, porque a gente pode ficar sobrecarregado. Algumas condições de trabalho também podem ser estressantes, então muito ruído, pouca iluminação, muito calor ou muito frio, né? Algumas condições físicas mesmo. Obviamente, né, que condições outras que não físicas, né? Então, por exemplo, professores de ensino infantil, professores de ensino fundamental e médio relatam ter bastante estresse. Já professores universitários relatam um estresse bem pequeno, tá? Ou seja, as condições para ele trabalhar provavelmente são melhores, né? Empregados que trabalham em linhas de montagem, que tem que bater meta, né, como a gente diz, também ficam mais estressados, ficam mais sobrecarregados. E alguns profissionais têm essa sobrecarga em épocas específicas do ano. Então, por exemplo, os contadores costumam ficar bem estressados na época de entrega da declaração de imposto de renda. Algumas profissões exigem muito esforço emocional, como monitor de resort de férias, né, comissário de bordo, atendente de telemarketing, autocontrole emocional. Isso pode gerar estresse também. Conflito do papel, quando a gente tem funções contraditórias, conflitantes, ou quando a gente não tem tempo para executar as duas coisas. Então, por exemplo, né, é uma professora de faculdade que tem que dar muita aula e, ao mesmo tempo, tem que produzir pesquisa, produzir extensão, publicar artigos. Não dá tempo de fazer as duas coisas. Pode gerar estresse. Ambiguidade do papel, que vai se referir à ausência de clareza com que o gestor passa a tarefa, né, ou as tarefas, para os seus colaboradores. Pode gerar estresse também, por isso a importância da didática, da clareza, né, da informação. Sobrecarga de funções, obviamente, que pode estressar se uma pessoa trabalhar 60 horas por semana, por exemplo, ou tiver que ter 2 empregos para conseguir custear sua sobrevivência, ou tiver que ficar adiando férias, né, por várias vezes consecutivas, vai gerar sobrecarga e, consequentemente, trabalho em turnos também gera um estresse, principalmente quando a pessoa tem que ficar alterando a cada 6 meses, por exemplo, o seu horário de trabalho. Então, quando o organismo está se acostumando a dormir durante o dia ou durante a noite, tem que alterar isso. Obviamente, é estressar. Possíveis reações ao estresse que a gente pode ter. Então, problemas físicos, doença cardíaca, artrite, úlcera, pressão alta, níveis elevados de colesterol. E as pesquisas mais recentes estão até suspeitando que o estresse esteja relacionado ao câncer. Precisa ver mais pesquisa aí em relação a isso. Alcoolismo e abuso de drogas também, né? Infelizmente é uma válvula de escape utilizada para alguns estressados. Absenteísmo, que é muita falta no trabalho, rotatividade, ninguém para naquele cargo, e insatisfação, que vai diminuir o desempenho, né? Também teve as reações ao estresse. Em último caso, violência no ambiente de trabalho, né? Greves. Doença psicogênica do grupo, se o grupo está como um todo estressado, quando um tem algum sintoma, né, alguma alteração fisiológica, os outros, por estarem estressados, também começam a ter essa mesma reação. Então, acontece com dor de cabeça, acontece com vômito, por exemplo, tosse, tá? Esgotamento, que é similar ao estresse, mas na verdade eu associaria mais àquela fase de exaustão do estresse, que é a última fase, né, dentre aquelas 3 do estresse, que é quando a pessoa já está no seu limite mesmo. Isso, obviamente, que tem que ser evitado. E uma síndrome que vai falar sobre isso é a síndrome de Burnout ou burnout. E para a gente lidar com o estresse? Então, a gente pode fugir ou lutar, né? A gente sempre acha que a luta é a melhor das opções, né, de enfrentamento. Às vezes não, às vezes sair daquele trabalho, por exemplo, é uma resposta mais adequada. Né? Luta ou confrontação de uma ameaça ou de um estressor também pode ser uma resposta eficaz, vai depender muito do contexto da pessoa. Então, o exercício físico, obviamente, que alivia muito o estresse, né? Libera os hormônios ditos do prazer e aí a gente consegue enfrentar mesmo melhor, né? A fadiga, a exaustão. O apoio social também sempre muito importante para a gente lidar com o estresse, ter com quem contar, ter com quem conversar, ter com quem desabafar. Às vezes, a redefinição do cargo, um cargo com mais autonomia, mais participação também no estresse. Técnicas de relaxamento, tanto relaxamento mental, que é aquele que a gente se imagina no ambiente relaxante, etc., quanto relaxamento muscular, físico, que a gente
vai relaxando cada músculo, né, do nosso corpo e soltando o ar junto, tá bem? E aí, enfim, um gerenciamento eficaz do tempo, né? Então, registrar no tempo, registrar o tempo numa agenda, por exemplo, né, com planejamento diário, estruturar esse tempo, tá disponível ao telefone ou ficar olhando o celular poucas vezes ou em determinados horários apenas e não o dia todo, né? Porque isso acaba diminuindo nossa concentração, acaba diminuindo a otimização mesmo, né, do nosso trabalho. Simplesmente dizer não, porque algumas pessoas, principalmente aquelas que têm um padrão de comportamento mais passivo, elas vão aceitando sempre os pedidos, aceitando e vão se sobrecarregando. Fazer uma lista com as tarefas, como eu já falei, ajuda muito no planejamento, na organização. E aí, se a gente for pensar que a gente trabalha durante muito tempo da nossa vida, até proponho aqui uma reflexão, né? Se a gente fosse dividir o nosso tempo em tempo inconsciente, que a gente gasta dormindo, consciente, gasta em atividades de lazer, sociais, de descanso, etc. Consciente produtivo, que é aquele que a gente gasta estudando, qual a proporção de vida que uma pessoa gasta com o trabalho? É muito grande, né? Então, é praticamente uma obrigação moral que a gente tem de se dedicar a um trabalho que a gente goste, que nos traga satisfação. Porque é adoecedor a gente se dedicar por anos, por décadas da nossa vida a algo que nos traz insatisfação. Hein? Então, algumas pessoas vão preferir fontes de satisfação extrínseca, né? Então, aumento de salário, melhores condições de trabalho, segurança, etc. E algumas vão preferir fontes de satisfação intrínseca, que tem mais a ver com a autorrealização, lá da pirâmide de Maslow. Quando a organização oferece expectativas positivas para a pessoa, quando ela sabe o que ela tem que fazer para ir subindo, né, na carreira, ir mudando de cargo, geralmente ela vai se sentir mais satisfeita e menos estressada. Né? Porque quanto maior o nosso controle, menor o nosso nível de estresse, menor a nossa ansiedade. Tem algumas influências do caráter, aquelas pessoas que têm a emotividade mais negativa, que é quando a pessoa olha uma determinada situação e vê de maneira mais negativa mesmo, mais pessimista. A gente tem que sempre trabalhar para ter a visão mais otimista. E aí, algumas consequências dessa insatisfação no desempenho das funções. Então, muito absenteísmo, né? Falta no trabalho, muito atraso, muita rotatividade, não aquela funcional, é aquela porque ninguém consegue mesmo ficar no cargo. Atividade sindical e, em último caso, as ações hostis, né? Incluindo sabotagem do maquinário ou dos ambientes de trabalho. Bem? O grau em que a satisfação e o desempenho apresentam correlação positiva constitui indicativo da extensão em que uma organização é saudável. Então, os gestores têm obrigação, né, de se empenhar para criar elos entre desempenho e satisfação, oferecendo retribuições grandemente atraentes, equitativas e vinculadas ao desempenho, e assim diminuindo o nível de estresse e aumentando a saúde mental dos seus colaboradores. Bem? Essa é a referência bibliográfica utilizada na aula de hoje, e eu agradeço muito pela atenção de todos.